Olá! Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre dois assuntos pelos quais eu tenho bastante carinho e espero que vocês gostem. Um deles vai ser sustentabilidade e o outro vai ser risco na cadeia de suprimento. Suportando essa aula, nós vamos ter o texto que se baseia parte no capítulo 11 do livro de gestão da rede de suprimento, do professor Henrique Correia, e parte no capítulo 5. Então, o capítulo 11 fala de sustentabilidade e logística reversa, nós vamos tratar de logística reversa mais adiante, e o capítulo 5 trata de risco. Então, nós vamos trabalhar esses dois assuntos. Sustentabilidade e risco. Será que esses dois assuntos são relacionados? A pergunta que eu faço, ela tem a seguinte motivação. Elas estão em dois capítulos diferentes do livro, né? Elas são assuntos que para a maior parte das pessoas não se ligam. Mas será que a gente realmente, quando fala em sustentabilidade e quando a gente fala em risco nas cadeias de suprimento, claro, a sustentabilidade não é o único risco que as cadeias de suprimento enfrentam. Mas quando a gente fala em sustentabilidade em cadeias de suprimento, me parece que a nossa maior preocupação com relação à sustentabilidade, falando estritamente do ponto de vista profissional, tá? Eu não estou falando aqui do ponto de vista humano, do ponto de vista nosso como pessoas, da preocupação que nós temos como indivíduos, mas pensando na nossa preocupação como profissionais da área de logística, me parece que a sustentabilidade ela tem muito mais a ver com risco do que a gente pode imaginar a princípio, né? A gente está muito mais preocupado em evitar que os problemas relacionados à sustentabilidade do nosso negócio se tornem um risco para nós do que o contrário. Então, vamos ver os dois assuntos em separado, depois a gente faz uma discussãozinha e tenta juntar as duas coisas. Então, com relação à sustentabilidade, eu tenho dois grandes objetivos aqui. Primeiro, sintetizar por que a sustentabilidade ganhou importância como um dos importantes objetivos das cadeias de suprimento e elaborar quais são as vantagens de se desenvolver cadeias de suprimento sustentáveis, né? Eu tenho um terceiro objetivo aqui, que é prover definições desse assunto. Eu vou começar por esse terceiro objetivo que não está aqui. Primeiro, então, dividir desenvolvimento sustentável e triple bottom line, ou 3Ps, enfim, como for, tem vários nomes. Então, desenvolvimento sustentável foi definido originalmente em 1987, numa reunião da Comissão Mundial de Ambiente e Desenvolvimento da ONU, que trabalhou em pensar como definir desenvolvimento, né? O que seria desenvolvimento e o que é pensar em desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que perdure ao longo do tempo. E essa comissão definiu essa bela definição que nos acompanha até hoje, né? Já está fazendo várias décadas de aniversário, que propõe que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a habilidade das gerações futuras a atenderem às suas próprias necessidades. Vejam, ela é uma definição atemporal, ela continua valendo, ela é belíssima, ela pensa do ponto de vista do gestor público, por exemplo, quando ele fala em desenvolvimento, nós temos que desenvolver a nossa região, por exemplo. O que quer dizer isso? Quando nós temos que desenvolver nosso país, o que isso quer dizer? Quer dizer, se a gente está pensando num desenvolvimento sustentável, ou seja, não crescer agora e ter problemas mais adiante, não ter um voo da galinha, né? Aquele voozinho curtinho que cai logo ali à frente, tem que ser um desenvolvimento que pense no uso racional, no uso equilibrado dos recursos, de tal forma que a geração atual consiga resolver os seus problemas, atender às suas necessidades, satisfazer os seus desejos e sem comprometer a capacidade que uma geração futura tem, ou as gerações futuras, né, teriam de atender às suas próprias necessidades e satisfazer os seus próprios desejos. O problema dessa definição, ela existe, como eu disse, desde 87, mas ela não permite para o gestor, por exemplo, eu penso assim,
Vamos dizer o seguinte, eu como gestor de uma organização, tá, de uma empresa privada, eu olho essa definição e fico pensando, como é que eu boto isso em prática? Pode pensar de uma série de formas. Pensando nisso, um consultor na década de 90, o Elkington, escreveu um livro chamado Canibais com Garfos, que propôs uma segunda ideia, propôs uma visão alternativa, tentando traduzir essa definição para o mundo profissional, que é a ideia do triple bottom line, a ideia da tripla... O que é bottom line? Tá? Bottom line seria assim, a gente olha lá o demonstrativo de resultados do exercício da empresa e vai indo, né? Tem as receitas, tem as despesas operacionais, aí vai ter lá uma série de despesas e eventualmente receitas financeiras que a empresa tem. E no final, na linha final, fica o lucro ou prejuízo do exercício. Então, essa é a bottom line, né? A gente quer saber, afinal, deu lucro ou não deu lucro. Ele propõe 3 tipos de lucros. O lucro financeiro, o desempenho ambiental da minha organização e o desempenho social. Então seriam a ideia da triple bottom line, a ideia de a gente não dar lucro só no demonstrativo de resultados do exercício, a gente dá lucro de uma forma mais ampla. Uma série de áreas já se debruçou sobre esse tipo de definição, já tentamos, por exemplo, a pessoal da contabilidade tem trabalhado muito na questão da contabilidade ambiental, da contabilidade social, do balanço social. Existe toda uma preocupação do ponto de vista contábil de fazer isso. Eu vou trabalhar aqui do ponto de vista da gestão da cadeia de suprimentos. Na verdade, a gente pensa na definição da gestão da cadeia de suprimentos, né, pensando o seguinte, olha, esse projeto que eu estou desenvolvendo, esse fornecedor que eu estou avaliando, esse novo centro de distribuição que eu estou fazendo, essa decisão que eu vou tomar agora na minha empresa, como é que ela impacta o resultado do meu negócio? Como é que ela impacta as pessoas, seja as pessoas que trabalham lá, as pessoas da comunidade, e como é que ela impacta o ambiente natural onde essa operação se insere? Ou, de uma forma mais ampla, né, como é que ela impacta o ambiente global. Muitas vezes as decisões que nós temos em logística, muitas vezes elas impactam o planeta de forma mais ampla, né? Então, o que seria o triple bottom line? Seria o aspecto econômico, o aspecto ambiental e o aspecto social conjugados. A gente tem uma definição que diz o seguinte, olha, um ambiente que ele é desenvolvido economicamente e socialmente, ele é um ambiente justo, né? Ele é um sistema justo. Quando ele é econômico e ambiental, ele é viável, mas ele não é justo para as pessoas, né? Quando ele é ambientalmente e socialmente responsável, mas ele não dá nenhum resultado do ponto de vista econômico, ele é meramente tolerável, é uma economia que não progride, as pessoas não têm comida, na verdade, né? E aí acaba refletindo. Então, esses 3 itens estão muito integrados. Na verdade, sustentabilidade se dá quando nós temos as três dimensões bem atendidas, né? A gente sabe, por exemplo, que os maiores problemas ambientais se dão efetivamente nas comunidades, por mais incrível que possa parecer, nas comunidades mais pobres. A pobreza, de uma certa forma, causa isso. A gente tem problemas de uso de lenha dentro de casa, por exemplo, em comunidades muito pobres que não têm dinheiro para ter gás. Então tem uma série de problemas ambientais que decorrem também da pobreza. Muito embora a gente sabe, por exemplo, que certas comunidades são potencialmente poluentes, né, mesmo sendo ricas, mesmo sendo afluentes. A gente tem o caso da economia norte-americana, por exemplo, que é reconhecidamente uma economia perdulária, né? Existem estudos que dizem, olha, se a gente tivesse, todo o planeta tivesse o mesmo padrão de consumo dos Estados Unidos, a gente precisaria de uns 3 planetas Terra para acomodar todo mundo. E isso gera uma certa ansiedade, uma certa angústia em todos os outros países, porque dizem o seguinte, olha, eu queria ser rico que nem eles. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente diz, puxa, que legal, né? É tudo tão barato, tão bom, tão bacana, né? A gente queria que fosse assim no nosso país. E eu não sou diferente, eu também sinto a mesma coisa.
E ao mesmo tempo me dá esse sentimento, olha, se a gente fizesse a mesma coisa que eles fazem, a gente acaba com o nosso planeta. Então a gente tem uma dificuldade de crescimento, de avanço, tanto do ponto de vista econômico, quanto, né, do ponto de vista de justiça social, de elevar a capacidade das pessoas de consumirem, porque a gente vai estourar o consumo do planeta. Né? Algumas empresas conseguem enxergar a sustentabilidade como vantagem competitiva. Né? Tem um caso muito famoso, o Walmart há alguns anos procurou 10 fornecedores-chave deles. Eu vou postar um link para um vídeo que fala sobre esse assunto. Foi uma reportagem do Globo News, se não me engano, que tem essa explicação de cada um desses fornecedores. Eu vou deixar isso aqui e tal. Mas então, vejam que algumas empresas conseguem se imaginar mais à frente de outras. Né? Então, a rede Walmart nos Estados Unidos, como é uma organização gigantesca, consegue pensar, né, e consegue botar em movimento os seus fornecedores para trabalhar dessa maneira. E é isso que a gente espera das empresas de todos os tamanhos, né, que elas consigam, de uma certa forma, incluir critérios ambientais ou trabalhar em projetos junto com fornecedores. Eu entrevistei uma época o diretor da Johnson & Johnson, que fez o projeto, um desses projetos que está aí, da caixinha do Band-Aid, de redução da embalagem, e ele me disse o seguinte, olha, a gente já estava com o projeto mais ou menos encaminhado, sabe? A gente já tinha esse projeto andando. Mas aí eu perguntei para ele, mas vem cá, não fica mais fácil se tu tem esse teu projeto andando dentro da tua empresa, um clientão tipo o Walmart chegar para ti e pedir, não fica mais fácil de aprovar isso na diretoria? Não, toda a vida, né? Fica muito mais fácil. Se eu tenho um projeto que está em andamento lá dentro e um cliente vem e diz assim, não, eu estou afim desse teu projeto, é claro que vai funcionar. Então, vejam, essas parcerias elas ajudam todo mundo, inclusive o cara de logística lá dentro da empresa, ou o cara de engenharia de embalagens, ou seja lá qual área, a aprovar os seus projetos perante a diretoria, porque, bem, já existe um interesse de um cliente nesse projeto novo. Fica bem mais fácil. Esverdear, então, no Walmart significa duas coisas, compras responsáveis e redução de resíduos. Né? Eu assisti a entrevista do gestor de supply chain do Walmart, e contando essa história, né, e ele diz o seguinte, olha, eu sou um cara verde. Né, ele queria melhorar o impacto ambiental do Walmart. Eles convidaram ele para ser algo como chefe de sustentabilidade, né? E ele, o diretor de sustentabilidade, ele disse, não, onde eu posso causar mais impacto não é sendo o diretor de sustentabilidade. Onde eu posso causar mais impacto é sendo o diretor de supply chain. E aí que ele foi trabalhar então na parte de logística e implantar esses processos lá. Então, vejam, existem oportunidades. Hoje já se pensa, né, em algumas empresas já existe essa ideia de que, bom, eu vou contratar alguém para a área de supply chain que tem interesse nessa questão de sustentabilidade, isso pode ser um diferencial para vocês. Um outro conceito que está crescendo muito é a economia circular, a ideia de que a gente tem que pensar a natureza, pensar a economia, o mundo humano, o mundo da produção industrial como um mundo natural, como um mundo das coisas da natureza. Quando a gente morre, a gente se decompõe, quando uma planta morre, ela se decompõe e ela volta, os elementos naturais que compõem aquela planta voltam a fazer parte do planeta, elas voltam em outras árvores, em outros animais, em outros pássaros. Então, tudo na natureza retorna, né? Desde daquela carne, daquele animal que está sendo consumido por um abutre, até as formigas, todos têm uma ação na natureza de logística reversa, digamos assim, de trazer de volta para a natureza os elementos naturais. E a gente construiu um sistema econômico, um sistema industrial que pensa de forma não circular, de forma linear, ou seja, a gente traz lá do início, lá de onde a coisa da natureza, as coisas, utiliza elas e depois dispõe elas de forma imprestável. Né? Então a gente tem que pensar mais como a natureza. Então a economia circular vem pensar nessa lógica de trazer ciclos econômicos, ou ciclos industriais, ou ciclos tecnológicos, que sejam
estruturados da mesma forma que a natureza traz os seus nutrientes de volta para serem reutilizados. A gente vai voltar a falar sobre economia circular quando falar de logística reversa. Então, pegada ecológica, eu estava falando lá no negócio do planeta Terra, né, de quantos planetas Terra eu preciso. Isso foi usado pela primeira vez por dois professores canadenses, o William Rees e o Matthews Wackenagel, né, e ela é uma medida de impacto, né, anual de quanto cada empresa ou cada indivíduo consome. Existem, se vocês botarem no Google ali, pegada ecológica, vocês vão ver que existem vários sites para fazer isso, né? Eu coloquei dois aqui. Um é um site que eu testei e deu algum problema, não sei bem o que aconteceu. Tal. Ele pediu a cidade, o estado onde eu moro, e eu botei o estado e ele não abriu a cidade. Eu não sei se o sistema estava fora do ar ou não. E tem um outro, em português de Portugal, que é esse PDF que está aqui embaixo, e ele tem uma série de perguntas. Vocês vão somando os pontos e vão vendo qual é o tamanho da pegada ecológica de vocês. Se vocês quiserem fazer uma atividade divertida agora para fazer, inclusive com os filhos, nesse período de isolamento. Obviamente a nossa pegada ecológica agora no isolamento está muito mais baixa, né? A gente está vendo durante esse período de isolamento social, quarentena, que o mundo está experimentando, que a economia e a movimentação de pessoas está muito mais baixa e o planeta está se movimentando muito mais devagar. A gente está vendo que, bom, o grau de poluição está caindo muito, né? Ou seja, a gente está sendo convidado a apreciar, né, o efeito da nossa economia e do nosso do modo de vida no planeta de uma forma não muito sutil, né? O nosso planeta nos convida, de uma certa forma, a observar como é que a gente impacta ele de uma forma muito interessante, assim, uma experiência natural, né? Um experimento natural. Ou seja, bom, agora eu vou travar o planeta e vamos ver o que acontece. E aí, realmente, nos lugares todos está caindo a geração de poluentes e tudo mais. Para a gente reduzir a pegada ambiental nas redes de suprimento, a gente precisa trabalhar com fluxos diretos e fluxos reversos, né? A gente vai retomar isso com uma maior detalhe quando a gente voltar a falar sobre logística reversa. Bem, e aí pressão por maior sustentabilidade na organização como um todo e na área de logística por consequência. Quando nós falamos de estratégia logística, nós vimos que a estratégia corporativa ela se desdobra em estratégias competitivas, que por sua vez se desdobram em estratégias funcionais, dentre as quais estaria a nossa de logística, né? Então, vejam, se a nossa empresa está sendo pressionada pelo seu ambiente competitivo, pelos seus concorrentes, enfim, está sendo pressionada para fazer mais do ponto de vista ambiental, nós também, na área de logística, precisamos pensar nisso aí. Então, existe uma série de preocupações, né, na área da logística para fazer esse tipo de coisa, né? Algumas empresas certificaram-se através da norma ISO 14001, né? Quando a gente fala em ISO 14000, isso é uma série de normas, tá? Então, existe 14001, 14010, 14020, enfim, existem uma série de normas relacionadas a meio ambiente, que são as normas da série ISO 14000, e a única norma que é certificada dessa série 14000 é a 14001. Então, a certificação na 14001 diz que tu tem um sistema de gestão ambiental que está buscando melhoria contínua. Então, basicamente, é isso que tu tem na 14001. E que a tua empresa ela obedece à legislação ambiental atual. A gente não comenta aqui, também tem a ISO 26000, que é a de responsabilidade social corporativa. Existe uma série de normas além da ambiental, né? Eu acabei não atualizando esse slide, mas fica aqui de viva voz esse comentário. Eu fiz já por muitos anos, eu faço mais ou menos uns 15 anos que eu pesquiso a questão da sustentabilidade e dentro disso, especificamente lá no começo da minha carreira de pesquisa, eu me debrucei sobre a questão da ISO 14000 e um dos achados que a gente teve durante esse processo, eu e os meus colegas que pesquisamos esse assunto, foi de que a gente tem dois grupos, digamos, de motivações para fazer uma certificação de uma empresa.
E as empresas que se motivam basicamente por questões internas, tem empresas que se motivam por questões externas, pressão, né, do clientes e outros elementos externos, e tem aquelas que se certificam pelas duas razões. As que se certificam pelas duas razões, elas parecem, na nossa amostra, na nossa pesquisa, parecem ter um desempenho melhor do que aquelas que só olham para fora, né? Elas estão querendo só agradar os clientes, enfim, parece que o desempenho delas não é tão bom quanto as outras. Bom, atividade para esse módulo. Atividade para esse módulo consiste em olhar a Natura Cosméticos, né, e dizer por que ela adota essa lógica de triple bottom line nas suas operações. Então, eu vou pedir que vocês façam um relatório, né, postem no Moodle esse relatório, uma página aí, né, texto simples e tal, dizendo o seguinte: por que você acha que a empresa como a Natura adota a sua lógica 3BL em suas operações? Sem consultar nada. Para responder a questão 1, eu quero que você simplesmente ache da sua cabeça o que você conhece da Natura. Né? Todo mundo já viu propaganda, já viu, tem alguém que de alguma forma usa o produto ou não. Né? E aí, depois de responder a pergunta 1, vai lá, baixa o relatório anual da Natura no site deles, dá uma lida no livro do professor Henrique, também tem um trecho do relatório ambiental da Natura de anos anteriores, né? E procure identificar lá, nesse relatório, o último agora que está publicado e aquele que está no livro, quais são os motivos dados pela Natura para a adoção do Triple Bottom Line, né? E comenta quais diferenças você achou entre o que a Natura oferece como justificativa e o que você, anteriormente à leitura desse material, entendia como sendo a razão pela qual a Natura adota essa lógica nas suas operações. Tá? Faz um breve comentário aí, descreve esse material, máximo 2 páginas aí, em espaço simples, e posta isso lá no Moodle para a gente avaliar. Tá? Essa vai ser a atividade dessa semana. Bom, então a gente volta, encerra por enquanto a questão da sustentabilidade, voltamos a falar disso de novo quando a gente falar de logística reversa, e vamos tratar do segundo assunto da aula de hoje, que é o risco nas cadeias de suprimento. E para isso, eu elenquei 3 objetivos de aprendizagem, né, também, que é sintetizar o que é e como avaliar o risco nos seus vários aspectos no âmbito da gestão da cadeia de suprimentos, discutir como criar cadeias globais de suprimento que sejam mais resilientes, ou seja, como é que elas retornam depois de tomar uma pancada, e elaborar quais são as principais estratégias para gerenciamento de risco em gestão de cadeias de suprimento. Então vamos lá. Primeiro vamos dar uma olhada na definição de risco e diferenciar risco de incerteza. Risco, então, é o valor estatístico da expectativa que se tem sobre um evento indesejado que pode ocorrer ou não. Então a gente às vezes divide, o meu risco desse fenômeno acontecer é de 20%. Por exemplo, a gente vai lá no médico. Meu pai, por exemplo, ele pertence a vários grupos de risco, né? Ele tem problema de pressão alta, ele é diabético, ele é obeso, ele é idoso. Então ele tem essas 4 que eu me lembro. Ele se recuperou de uma cirurgia de câncer, ou 2. Então ele tem aí alguns fatores de risco, certo? O médico vai lá, coloca esses fatores de risco, então ele está com um problema no joelho, agora ele precisa colocar uma prótese no joelho, e o médico avalia, bom, vem cá, o cara ele é cardíaco, ele tem hipertensivo, ele é diabético, ele é obeso, ele é idoso e ele tem histórico pregresso de cirurgias de câncer. A resposta do médico é: eu não vou te operar. Caminhar mal com bengala tu consegue. Agora, depois de morto, não. Então, ele avaliou o risco, né?
calculou quantos % de chance do cara ficar na mesa de cirurgia existe, né? E avaliou que, olha, não vale a pena. O benefício que essa cirurgia vai te trazer não compensa o risco da gente entrar numa mesa de cirurgia e arriscar a não sair de lá contigo vivo, né? Bem, mas e a gente conhece casos. Existe uma cantora brasileira, ela era provavelmente mais nova do que eu sou agora, né? Naquela época não, mas hoje sim. Beth Carvalho? Eu acho que sim. E ela foi fazer um procedimento simples de varizes. Era um procedimento super banal, poucas pessoas têm problema com isso. E morreu na mesa de cirurgia, teve um choque anafilático e morreu. Então, assim, o risco dela era muito mais baixo, certamente, do que do meu pai. Meu pai pode sair vivo, mas ela morreu, né? Então, assim, risco é uma probabilidade. Eu fui procurar um cirurgião oftalmológico e disse para ele, doutor, mas como é que funciona essa questão de cirurgia da miopia e tal? Ele disse, olha, é assim, cirurgia da miopia, 90% dos casos funciona. 10% não. Eu só não sei te dizer se tu vai estar nos 10% ou nos 90%. Então é isso que é risco, né? A gente tem um percentual de empresas, de pessoas, enfim, de indivíduos que numa população estão sujeitos a acontecer algum tipo de evento adverso. A gente só não sabe se é tu. E tu tem que te preparar para ocorrer isso. Então, qual é que é esse valor dessa expectativa? A gente usa essas duas medidas, essas duas dimensões, elas são extremamente conhecidas. A primeira dimensão é a da probabilidade da ocorrência, né? Que chance tem de dar um problema? E a segunda é o impacto desse problema. Que chance tem desse problema me causar um problema, né? Bom, eu tenho uma operação que não depende de portos, né? Então a chance de um porto fechar para minha operação logística é nula. Bom, tem uma operação que depende fortemente do transporte aéreo. Bom, mas então o fato de fechar o aeroporto mais próximo da minha operação é um risco, né, para cargas. Então, risco em cadeia de suprimento está associado à possibilidade de um evento indesejado ocorrer, seu consequente impacto na consecução ampla, consecução de um objetivo amplo na gestão da cadeia de suprimentos. Então, nós temos risco em geral. Eu falei aqui, risco do meu pai morrer numa cirurgia, risco de eu ficar cego numa cirurgia não sei o quê, risco da Beth Carvalho de morrer numa cirurgia de coisa, risco, no evento adverso. Agora, risco na cadeia de suprimento tem a ver com coisas que são pertinentes, são atinentes à cadeia de suprimento. Por exemplo, outro dia desses eu estava ouvindo uma entrevista do ministro da Saúde dizendo o seguinte, olha, 94% dos equipamentos médicos vêm de um único país. Então, independente da gente gostar ou não desse país, da gente achar que esse país é eficiente em termos de custo ou não, a gente tem que pensar do ponto de vista de risco, inclusive de segurança nacional, né, para o nosso país, qual é o risco de ter 94% de insumos ou de produtos, equipamentos de proteção para médicos ou de dispositivos médicos vindo de um único país. Isso é um risco na cadeia de suprimento da saúde do país? Certamente é, né? Agora, a gente comprou esse risco porque era muito mais barato, né? Ele era 10 vezes, talvez, mais barato do que as alternativas. Então a gente disse, não, vale a pena comprar esse risco. Isso é uma coisa importante. Risco não é uma coisa que a gente evita como gestor. Risco é uma coisa que a gente compra como gestor. Existe um custo do risco. A gente aceita esse custo do risco porque a gente entende que
é economicamente muito mais viável aquela opção arriscada do que a opção segura. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um gestor na área financeira. Eu tenho lá fluxo de caixa livre na minha empresa, certo? O que eu posso fazer com esse fluxo de caixa? Eu posso comprar um outro negócio, eu posso diversificar, eu posso comprar ações de outras empresas, posso fazer uma série de coisas, certo? Tudo isso tem risco. E eu posso pegar e aplicar na renda fixa. Isso tem muito menos risco. Mas vejam, o retorno disso é muito baixo. Tem empresas de varejo, por exemplo, que elas têm fluxo de caixa livre. O que elas fazem? Em vez de deixar esse fluxo de caixa livre lá sobrando, elas pegam esse fluxo de caixa livre e emprestam para os clientes a um juro altíssimo. Jamais um cliente, uma aplicação financeira vai dar um retorno, por exemplo, que o juro que é cobrado numa loja, por exemplo, para financiar em 12 meses lá uma televisão, um sofá. Né? Mas por que a loja faz isso, mesmo tendo um risco mais alto? Porque ela vai ter um retorno mais alto. Então, risco não é uma coisa que a gente evita. Risco, como gestor, é uma coisa que a gente compra, a gente gerencia, a gente aceita um determinado grau de risco na expectativa de um determinado retorno futuro. Incerteza, diferentemente do risco, é aquilo que a gente não sabe. Simplesmente não tem como calcular, é o incalculável. Né? Bom, vamos olhar as categorias de risco mais presentes na preocupação dos executivos. Isso aqui é uma pesquisa global da McKinsey. Tá? Esse aqui é uma pesquisa que foi feita em 2016. No livro de vocês tem uma um pouco mais antiga, mas os resultados mudam um pouquinho, mas não é tanto assim. Eu queria só chamar a atenção para vocês o seguinte: vejam onde é que está ali regulamentação e responsabilização ambiental entre os riscos mencionados pelos gestores nas suas categorias de avaliação. Não é das mais altas, mas ela já subiu bastante em relação àquela que a gente vai ver lá no livro do professor Henrique, uma versão mais antiga. Desastres naturais, terrorismo e eventos geopolíticos está lá embaixo, né? Na lista dos elementos. Ainda 90% das empresas ainda pensa nisso, mas assim, se a gente pensar na quantidade de empresas que pensam nesse tipo de coisa, né, quase todo mundo avalia interrupção de fornecimento ou distribuição como um elemento importante, mas desastre natural ainda é uma coisa que está baixa, está crescendo, né, em relação ao passado, mas ainda é pouco. Se eu mostrasse, eu não fiz isso por questão de tempo, se eu mostrasse os gráficos do crescimento ao longo dos anos de desastres naturais extremos, né, e custos de seguro de desastres naturais extremos, vocês iam ver que essa preocupação devia ser um pouco mais alta. Né? Não é tão pouco assim que se tem. Qual é o impacto financeiro das interrupções da cadeia globais de suprimentos? Isso é uma pesquisa do Hendricks e Siegel, né? Eles acompanharam 800 empresas por 3 anos e viram, então, antes do evento, um ano antes do evento, no ano do evento e no ano seguinte ao evento, qual foi a perda que essas empresas teve, e na média, viram que as empresas perdem 30% de valor para o acionista, 101% de lucro operacional, não, peraí, como 101% de lucro operacional, mais que 100% de perda de lucro? Não, mas é que são 3 anos, tá? Então, pensa, na média dá uns 33 por ano. Os valores são diferentes por ano, tá? Mas lucro operacional 101%, 114% retorno sobre vendas, que é calculado como lucro sobre vendas líquidas, e retorno sobre ativos teve uma perda de 92%. O retorno sobre ativo ele é um pouco mais resiliente e tal, né? Mas de qualquer forma um indicador melhor. Sobre o impacto financeiro das interrupções na cadeia globais de suprimento. Essa foto aqui, a minha irmã me mandou da Austrália na semana passada ou retrasada, quando ela foi comprar pão na Austrália. Essa é a imagem. Diz que lá as gôndolas que vendem massa, macarrão, estão na mesma situação, né? É difícil de encontrar carne moída, tem uma série de itens que já desapareceram porque as pessoas, né, se assustaram e foram correndo lá para o mercado para comprar. Então, vejam que muitas vezes a gente felizmente não teve esse tipo de coisa, só faltou álcool gel e papel higiênico,
né, por uns 2 dias, então é isso. Então vejam, qual é que é a anatomia de uma interrupção, tá? Ela tem uma interrupção, uma falha na minha cadeia de suprimentos, ela tem alguns estágios. Então, o primeiro estágio, óbvio, é o da preparação. A gente pode, eventualmente, se antecipar a um problema e aí se preparar para isso. Quanto pior for a minha preparação, pior vão ser os estágios subsequentes, né? Mas quanto melhor for a minha preparação e o fenômeno não acontecer, maior o meu custo, certo? Porque toda preparação para uma interrupção inevitavelmente acarreta mais custos. Toda resiliência de uma cadeia de suprimentos diz respeito à criação de redundâncias, ou seja, eu ter mais de um caminho para a mesma coisa. Por que é perigoso eu ter, na minha cabeça, por que é perigoso ter 94% dos insumos médicos vindo de um único país no planeta? Porque, bom, se esse país resolver ter um problema, como aconteceu agora há pouco, ou se esse país resolver entrar em guerra com você, com o seu país, você está ferrado, né? Não tem como comprar desse... Então, qual é que é a maneira de fazer isso? A única maneira de fazer isso é criar redundância, ou seja, comprar desse país uma parte dos seus insumos médicos, mas ter também capacidade produtiva para esses insumos em outros países, desenvolver outros fornecedores. De tal forma que, no caso de uma ocorrência grave com aquele país, você tenha outros, né? Mas isso tem um custo, né? Você vai pagar mais caro pelo outro fornecedor, porque certamente ninguém está comprando 94% do planeta, não é só o Brasil, 94% do planeta compra insumos médicos de um único país, né? Então, é porque esse país vende muito mais barato que os outros, certo? Ninguém é bobo. Então, assim, quem é que vai querer onerar o seu sistema de saúde comprando de um fornecedor mais caro? E ainda ouvir piadinha e tal dos inimigos políticos, da mídia e tal, essa coisa toda. Então, quem é que vai querer esse tipo de coisa? O cara, por segurança, compra o mais barato, né? Funciona, é mais barato, compra de lá. Mas aí acaba incorrendo nesse risco que está acontecendo aí. Então vejam, e para nós, eu estou usando um exemplo assim, fácil porque é política, é governo e tal, que toma esse tipo de decisão, em muitos casos, mas quando a gente está na empresa, a gente não é muito diferente. A gente tem acionista para prestar contas, a gente tem diretor para prestar contas, a gente não é doido, a gente não pode se preparar, super preparar para uma coisa que pode acontecer muito pouco e não dá nada, né? Bom, qual é que é a segunda coisa? É o evento em si, né? A ocorrência do evento, esse aí é o que dá a quebra, né? E aí nós temos a primeira resposta, certo? E mesmo havendo a primeira resposta, em muitos casos, o impacto inicial ele tende a se aprofundar. Bem, tem um momento em que esse impacto se torna máximo, né? Em muitos casos, por exemplo, vamos lá, deu um tsunami no Japão há uns anos atrás, né? No primeiro momento as fábricas pararam de produzir, mas boa parte do que a gente tinha comprado do Japão, eu digo a gente, os outros países, né? Das fábricas daquela região, estava no navio, estava vindo, né? Agora chegou um ponto que esses itens foram entregues e aí ficou aquele buraco na cadeia de suprimento daquele período em que as fábricas estavam se recuperando. Então a gente tinha um ponto de queda muito maior ainda do momento de impacto, que a gente chama de momento de impacto máximo. E aí a empresa começa a se preparar para se recuperar, tá? A fase de recuperação, ela em geral é bem lenta, né? E aí, finalmente, a gente pode ou não voltar para o nível anterior ou ficar um pouco abaixo do nível anterior do problema. Então, vejam, no item 4 ali a gente falava de impacto inicial, no item 8 a gente está falando de impacto de longo prazo, ou seja, mesmo depois de passado todo aquele susto, aquele problemão, a gente ainda não consegue voltar ao mesmo patamar de antes porque a gente sofreu consequências que são de impacto de longo prazo, tá? Um exemplo que eu acho bem recente é esse dos cruzeiros marítimos, né? Vejam, comparem esse gráfico que
trazendo aqui, que é da anatomia de uma interrupção, com esse gráfico aqui, e comparem a semelhança estarrecedora entre os preços das ações de 3 empresas de cruzeiros marítimos, né? A Carnival, a Royal Caribbean e a Norwegian, que são as 3 maiores companhias do planeta de cruzeiros marítimos, né? Vejam o preço das ações delas, inclusive comparativamente, o gráfico que está em cima, esse que não desce tanto, é o preço da ação da média do índice S&P 500, Standard & Poor's 500, que é um índice, que é uma composição aí das 500 maiores empresas da Bolsa. Bem, quando é que vai voltar? Não sei, vamos ver. Então, 3 tipos de risco, tá? Aleatórios, acidentais e intencionais, tá? Os aleatórios são causados por fatores fora do controle das organizações, furacões, enchentes, terremotos, tornados e assim por diante, né? Alguns desses riscos aleatórios não são tão aleatórios assim, a gente sabe que todo ano tem enchente ou tem tornado numa certa região, e já deixa de ser tão aleatório assim. Risco acidental são causados por fatores não aleatórios, mas não intencionais, como imprudência, negligência, incompetência, falhas, imperfeições nas tecnologias envolvidas. Tipo, a minha fábrica pega fogo, né? Isso é um risco acidental, ou seja, pegou fogo. Eu fiz toda a minha prevenção de incêndio, eu estava com o meu PPCI, meu Plano de Prevenção e Controle de Incêndios, em dia, estava com todos os extintores funcionando, toda a minha equipe treinada, a CIPA estava funcionando, estava tudo certinho. Mas pegou fogo porque pegou fogo, né? Pegou fogo por um acidente. Bem, isso é um risco acidental, pode acontecer, né? E são aqueles riscos intencionais, né? Ataque terrorista, roubo, sabotagem, greve. Eu adiciono alguns aqui também que a gente vê do ponto de vista de cadeia de suprimentos. Por exemplo, o meu fornecedor cancelar a minha compra porque um outro cliente fez uma oferta melhor depois que eu tinha fechado com ele. Então, isso é um risco intencional, né? Isso não foi um acidente. Ah, não, pois deu um problema aqui, nós não vamos ter que te entregar e tal. Isso provavelmente, né? Ou o teu fornecedor, ele pertence ao teu concorrente, ele é da mesma família empresarial, ele pertence ao mesmo grupo empresarial, né? São 2 filhos de uma mesma corporação, e aí lá pelas tantas esse fornecedor te sacaneia nas entregas para o teu concorrente se dar melhor. Quer dizer, situações que podem acontecer que não são nem aleatórios, nem acidentais, eles são intencionais. Alguém está querendo mesmo te sacanear. Pode acontecer, pode não acontecer, mas pode acontecer também. E aí é importante classificar porque as formas de lidar com cada um desses diferentes tipos de riscos, ele é diferente entre si. Bom, tem diversas coisas, eu não vou ficar lendo isso para vocês, está na lâmina e tal, vocês olhem lá, mas eu queria chamar a atenção dessas categorias, né? Categorias de unidades operacionais, recursos humanos, tecnologia, transporte, fornecimento, demanda, sistemas de informação, ambiente econômico, ambiente político, né? Então tem uma série de fontes de risco, né? Então aqui tem uma série de elementos. Esse negócio que aconteceu, por exemplo, de faltar papel higiênico e álcool gel, é um risco de demanda, né? Bom, 10 princípios de gestão de risco em gestão da cadeia de suprimentos. Primeiro, põe em ordem a casa antes de exigir que os parceiros da cadeia ponham ordem nas deles. Isso, até tem um artigo meu que foi publicado sobre gestão Green Supply Management, né? Gestão verde ambiental, gestão ambiental de suprimentos, que mostra isso. Quer dizer, as empresas que implementam coisas na relação com seus fornecedores são aquelas que já têm a casa mais bem arrumada, né? A diversificação reduz riscos, e não só a diversificação, mas a redundância, né? Ou seja, não depender de um único fornecedor, país, etc., né? Ter possibilidades de rotas alternativas quando dá algum problema. Robustez do sistema é definida pelo elo mais fraco, da mesma forma que uma corrente se rompe pelo seu elo mais fraco, né? Uma cadeia de suprimentos ela se rompe pelo seu elo mais fraco. Então a gente tem que pensar no risco daquele elo mais fraco e eventualmente elevar
capacidade desse elo mais fraco para poder dar conta do recado. Obviamente a prevenção é muito mais barata e muito melhor do que a correção, né? Tem um custo muito grande em termos de correção. Sistemas excessivamente enxutos podem aumentar sua vulnerabilidade, trabalhar com muito pouco estoque, trabalhar muito justinho pode dar problema, é super legal do ponto de vista de retorno do ativo, retorno, enfim, do investimento, mas pode criar problemas com relação a isso. Sistemas com alguma redundância de recursos são mais robustos, colaboração e compartilhamento de informação são chaves para fazer esse tipo de coisa, né? Gestão de crise apenas não é suficiente, a gente tem que se antecipar à crise e pensar também de forma proativa, pensar cenários constantemente, fazer parte do nosso planejamento estratégico, não só olhar, e quando eu falo planejamento estratégico, não estou falando só de estratégia mais alta na organização, mas estou falando também da logística, ter a sua estratégia e pensar o que acontece, de tempos em tempos pensar assim, olha, pensar e repensar, parar um pouco o grupo pensante da logística na empresa, sentar e pensar assim, ó, o que pode acontecer de ruim? É um exercício péssimo, ninguém gosta de pensar isso, né? Mas a gente tem que fazer, pensar o que pode acontecer, o que pode dar de errado e em que ponto do meu sistema, e aí pensar alternativas para aquilo. Desculpa. Gestão de crise, então. 9, modularidade pode alavancar esforços de redução de risco, né? Então, se eu tenho um sistema que é modular, ou seja, um projeto de empresa, um projeto de produto, que tenha módulos que sejam intercambiáveis entre si, entre diferentes unidades, talvez eu possa ser capaz de ter redundância a partir daí. Se eu tenho um determinado projeto, tem um determinado tipo usa um determinado tipo de módulo, outro projeto usa determinado tipo de módulo, outro projeto usa determinado tipo de módulo, ou seja, os módulos não se conversam, se der problema no fornecedor do módulo do meu produto A, ferrou, né? Agora, se todos eles usam um módulo padrão e eu tenho mais de um fornecedor para aqueles módulos, de repente o que eu tinha, eu posso realocar, que eu tinha comprado, eu tinha planejado para o produto A, B ou C, eu posso realocar entre diferentes fornecedores e tem como escapar. Fabricar em pontos diferentes da minha empresa e assim por diante. E a aplicação dos princípios de qualidade e redução de variabilidade de processos auxilia muito na redução de riscos, né? Então são os 10 princípios que devem estar em consideração na cabeça de vocês, tá? Então o processo da gestão de risco e gestão de cadeia de suprimentos são 6 passos, nós vamos trabalhar com eles na sequência agora. Bom, passo 1 então, identificação de processos e recursos sujeitos a risco. Olhar aquilo que eu disse, as cabeças pensantes da nossa logística têm que olhar, da nossa empresa tem que olhar e escolher processos ou recursos que podem dar problema. Eu tenho um negócio lá que dá problema, que pode dar problema, ou vários, eu tenho que pensar cada um desses elementos e botar eles nos passos adiante. 2. Identificação dos principais riscos. E aí eu vou mostrar aqui algum exemplo, né? Uma empresa fictícia, por exemplo, tem diversas unidades, uma unidade no Brasil, uma unidade nos Estados Unidos, uma unidade no Vietnã, e além de identificar os fatores de risco de cada uma das unidades produtivas, também se ocupa em entender os riscos da rede como um todo, né? Então, bom, tem vários aqui, né? O exemplo só traz um aqui, que seria o problema de coordenação e colaboração entre as unidades, mas pode ter mais de um, né, que afeta a rede toda. A estrutura do Vietnã, a unidade do Vietnã tem uma série de problemas específicos, né, que são característicos dessa unidade. A unidade nos Estados Unidos tem outros riscos que são relacionados, por exemplo, desastres naturais, terremotos, furacões, incêndio, quebra de equipamento, ataque terrorista, disponibilidade de recursos humanos, que é um problema sério nos Estados Unidos, confiabilidade, disponibilidade e agilidade das informações, né? E a Unidade Brasil, problemas por incêndio, greve, quebra de equipamento, crime organizado e eventual, ação de sindicatos, associações, regras locais, roubo de carga e acidentes, que é um troço problemático no Brasil, enchentes, greves em portos e aeroportos e assim por diante. Uma série de riscos, então. Isso no passo 2, digamos, a gente fez essa parte. O passo 3
seria avaliar a probabilidade de ocorrência associada aos principais riscos. Então, por exemplo, na unidade Estados Unidos, né? Olhem nesse mapa dos Estados Unidos qual é a frequência de tornados nesses estados. Vejam, esses estados do centro dos Estados Unidos, né? Eles são corredor de furacões, né? Eu tive num aeroporto de uma cidade dessa área, e eu achei muito impressionante que tinha uma série de placas indicativas dentro do aeroporto de abrigo de furacão, né? Então é um de tornado, né? É uma situação que eles enfrentam com uma certa frequência. E aí a frequência de terremotos causando danos nos Estados Unidos. Então a gente vê que já para terremotos, a área oeste dos Estados Unidos, ali onde fica a Califórnia e o estado de Washington, são áreas bem afetadas por terremotos, né? E aquela região central ali também é uma região, né, bastante promissora em termos de terremotos. Então, vocês vejam, se vocês colocarem esses dois mapas um em cima do outro, vocês veem que se vocês têm uma unidade operando nos Estados Unidos, no centro dos Estados Unidos, vocês podem ter tanto problema de terremoto quanto problema de tornado. Então vocês têm que... Bom, a probabilidade é bem mais alta do que, por exemplo, naqueles estados mais ao norte ali, tipo Minnesota e tal, são estados que vocês veem que estão fora tanto de uma coisa quanto de outra. Claro, tem problema de nevasca lá e tal, tem outras coisas, né? Eu acho que não tem nenhuma parte do território norte-americano que não tenha sujeição a danos naturais, a problemas naturais, e aí isso de uma certa forma faz com que eles tenham naturalmente uma preocupação maior com a questão da preparação. Vou fazer um rápido parênteses com relação a isso. Você vai no Walmart, por exemplo, ou no mercado qualquer, no Target, nos Estados Unidos, tem uma seção lá com equipamentos para você se preparar. Tem kit para ficar em casa abrigado por um certo tempo com comida e essa coisa toda. Quer dizer, é uma coisa que faz parte da cultura norte-americana e do Canadá também, muito mais forte do que aqui, porque aqui a gente tem muito menos ocorrência desse tipo de coisa, né? Não acontece com tanta frequência. A gente até tem alguns eventos naturais, mas não é essa coisa tão assustadora quanto é lá. Quer dizer, a gente aqui, em função das mudanças climáticas, a gente está até enfrentando um pouco mais disso, mas não é tão grave quanto lá. A gente estava falando daqueles riscos das unidades, né? Então a gente olha, por exemplo, se a gente tem uma unidade em São Paulo, por exemplo, olha mínima, máxima e precipitação em São Paulo, né? Aquela curva ali, aquela curva com as bolinhas em cima é a temperatura máxima, né? A curva com a linha azul mais escura, ela tem as temperaturas mínimas, e as barras elas demonstram a quantidade de chuvas. Então, por exemplo, São Paulo, contrariamente do Sul, é um estado que chove muito mais nos meses quentes do que chove nos meses frios, né? Aqui a gente tem uma situação um pouco diferente no sul do país. Então, já dá para prever que a chance, se tu tem uma unidade em São Paulo que tem, ou que depende da logística rodoviária em São Paulo, tu tem mais riscos de encontrar alagamentos e enchentes nos meses que estão marcados ali com as barras mais altas, tá? Precipitação acumulada, por exemplo, do país, isso é registrado pelo poder público, a gente tem acesso a essa informação, então boa parte do que a gente precisa para analisar risco em cadeia de suprimento, principalmente esses riscos mais de natureza meteorológica, elas são fartamente documentadas pelo poder público. É muito fácil da gente poder fazer análise. Coisas que são mais específicas, por exemplo, do meu setor, olha, a chance, por exemplo, do meu fornecedor me sacanear e tal, alguma coisa assim, isso é uma coisa que já não tem dado público. A gente tem que fazer uma análise um pouco mais específica, mas para esse tipo de fenômeno mais amplo, mais de interesse mais amplo, né, a gente tem informações bastante completas no Brasil, apesar dos poucos recursos que a gente tem para esse tipo de, comparativamente aos outros países, né, para esse tipo de coisa. O passo 4 seria a identificação e consequência das ocorrências associadas aos riscos, né? Então divide lá riscos em consequências, vai ver o que acontece. Bom, se der uma enchente lá
em São Paulo eu consigo entregar, não consigo, que rotas eu tenho que ter e tal, essa coisa toda, eu tenho rotas alternativas e tal. E no passo 5, a gente vai fazer então esse famoso gráfico que é das consequências pela probabilidade. Tá? Então, se um item, se um determinado fator de risco, se um determinado risco logístico tem uma consequência baixa e uma probabilidade baixa, eu sou pouco vulnerável àquele item. Não significa que ele não seja ruim, pode ser que tenha um monte de gente morrendo por causa disso. Eu não estou sendo cínico aqui, não é isso. Mas eu quero dizer assim, pode ser que ele seja muito ruim para outras organizações. Por exemplo, organizações de saúde, organizações... Tal. Mas para o meu negócio, se ele tem consequência baixa e probabilidade baixa, o meu negócio é pouco vulnerável a ele. Se a probabilidade de acontecer é alta, mas a consequência é pequena, eu tenho uma vulnerabilidade moderada. Certo? Agora vamos olhar para o outro lado. Se as consequências são severas, mas eu tenho pouca probabilidade disso acontecer, eu tenho uma vulnerabilidade média. Ou seja, é um negócio que pode dar muito mal, pode fazer muito mal para a minha empresa, mas a chance de ocorrer é muito baixa. Então eu tenho uma vulnerabilidade média a esse item, a esse fator de risco. Agora, vamos lá. A consequência é alta e a probabilidade de ocorrência é alta. É um negócio que vai afetar muito a minha organização e tem grandes chances de ocorrer. Então eu sou altamente vulnerável a esse risco. Então eu tenho que fazer o quê? Ir para o passo 6. Então, vamos nos perguntar o que é, afinal, que eu deveria priorizar nesse quadro aí. Aqui tem um exemplo, eu não vou ficar detalhando esse exemplo. Aqui tem um outro exemplo que trata dessa questão de níveis de risco e probabilidade numérica. Tá? Então, existem formas diferentes de mapear os meus riscos e consequências. Tá? E agora vamos finalmente para o passo 6, para encerrar essa aula de hoje, que é definição de ações priorizadas para redução e transferência de riscos. Então, vamos lá. Quais são as minhas alternativas? Vamos pensar o seguinte, eu tenho um negócio que eu sou altamente vulnerável. O que quer dizer que eu sou altamente vulnerável? Volta lá para o passo 5. Altamente vulnerável significa que é probabilidade alta de ocorrência e consequência grande para mim, severa para mim. Então, vamos lá. Quais são as chances que eu tenho de gerenciar esse negócio, gerenciar esse risco? Eu gerencio esse risco de duas maneiras. Eu posso ou reduzir o impacto negativo, jogar esse risco que eu tenho em alta vulnerabilidade para a esquerda, reduzir o risco, através de agilidade, flexibilidade, redundância, jogar ele para a esquerda e reduzir o impacto, ou reduzir a probabilidade de ocorrência com prevenção. Certo? Então essas são as duas possibilidades que eu tenho e é ali que a gente tem que priorizar as ações. Se eu sou altamente vulnerável a uma determinada coisa, eu tenho que me livrar daquela coisa. Eu tenho que baixar o impacto e, de preferência, também reduzir a probabilidade de ocorrência. Tá? Bom, qual é a ação para as atividades que são altamente prováveis de acontecer, mas que têm uma consequência leve para mim? Trabalhar na prevenção, diminuir o impacto. E se ela tem um grande impacto para mim, mas um baixo risco, trabalhar na redução desse impacto. Como eu disse para vocês, isso tem um custo. Né? Obviamente, se eu tivesse que escolher como gestor entre operar naquela quadrante preto lá em cima, no qual sou altamente vulnerável, então eu tenho uma alta probabilidade de ocorrência e eu tenho uma condição severa me impactando, eu trabalharia primeiro lá. Depois eu vim aqui para baixo.
Porque não adianta a gente também achar que não vai acontecer, né? Coisas que têm baixa probabilidade de acontecer, como o exemplo da nossa amiga cantora, aquela que morreu por causa de uma cirurgia de varizes, coisas que têm um risco baixo também acontecem. Então a gente também tem que reduzir a consequência desse risco para nós. Bem, finalmente, para a gente encerrar, percepção de risco em cadeia de suprimento no Brasil. Isso é uma pesquisa feita no Brasil, né? Vejam que a poluição terreno, água ou ar é considerado muito baixo lá entre os gestores, e riscos com recursos humanos também é considerado muito baixo ainda para os gestores brasileiros. Vejam o que aconteceu agora com a nossa pandemia do coronavírus em 2020, vejam o que acontece, né, quando a gente tem falta de pessoas para trabalhar, né? A gente começa a ter dificuldade de conduzir os nossos negócios, tá? Bem, com relação à sustentabilidade de risco, era isso. Eu imagino que vocês devem se perguntar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Uma eu estou pensando no futuro, das gerações futuras, e outra eu estou pensando em risco na minha organização e tal. A minha pergunta, que eu sempre me faço desde que eu olho esse negócio, é o seguinte: afinal, por que um gestor que está ali para fazer a sua empresa dar lucro vai se preocupar com as gerações futuras? Não está nem aí para as gerações futuras, certo? A não ser que elas gerem um risco para mim, certo? Se eu tenho um negócio que pode ser afetado pelo meio ambiente, pode ser afetado pela saúde da população em que eu estou inserido, que ela pode ser afetada, então aí eu tenho que me preocupar. E isso significa todo mundo tem que se preocupar, porque na verdade todos nós estamos afetados, todos nós estamos imbricados numa economia que ela é altamente interdependente. Como esse fenômeno recente agora da pandemia do Covid-19 nos mostra, ninguém é uma ilha. Nenhuma empresa vive isolada das outras. Todas sofrem consequências sistêmicas de fatores dos mais diversos. Por mais improváveis que eles possam ser, pode acontecer. Então a gente tem que pensar tanto a sustentabilidade quanto o risco de forma relacionada. Ok? Bem, então vocês já têm a atividade de vocês, consiste em pensar por que a Natura trabalha com a Triple Bottom Line e fazer um relatório, pesquisar, responder essa questão, né, sem consultar nada, depois olhar o relatório anual da Natura, tanto no site da Natura quanto no próprio livro do professor Henrique, e aí comparar o que vocês responderam, descrever o que está escrito ali, na segunda questão, e a terceira questão é, afinal, o que deu de diferente do que vocês pensaram que era e o que vocês efetivamente viram lá no relatório da empresa, tá? Nos vemos na aula presencial. Um abraço.